Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Chegamos para mais uma edição do Agro Record. E hoje você vai conhecer uma mulherada arretada, que está conquistando cada vez mais espaço nesse mundo complexo, vasto, pujante do agronegócio. E elas estão fazendo isso com muito aperfeiçoamento, muita especialização e estão conquistando esse espaço muito mais do que merecido. Você vai ver também que os produtores de pocã lá das Minas Gerais, que aliás é o estado campeão nacional na produção dessa fruta, estão rindo à toa. Sabe quanto que eles devem colher nessa safra, na safra desse ano da fruta? 186 mil toneladas. E claro, por conta desse número expressivo, fica sempre a expectativa pelas reais e concretas possibilidades de excelentes negócios. Você vai ver também que estão sendo desenvolvidas novas pesquisas lá no Mato Grosso do Sul que prometem a solução no combate à mosca do estábulo. Esse bichinho é complicado, nasce nos rejeitos das usinas e atacam especialmente bois e cavalos e pode até levá-los à morte. Na Receita da Fazenda, hoje é dia de sobremesa, mas vale como lanche, vale como café da tarde, enfim, é a torta de banana com canela. Uma delícia! Olha, faz assim, hein? Se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Matéria de capa do Agro Record de hoje é muito bacana. Sabe por quê? Porque valoriza o esforço. E fica mais especial ainda porque valoriza o esforço das mulheres. Você sabia que a mulherada está conquistando cada vez mais espaço nesse mundão complexo, né? Vasto, porém pujante, cheio de possibilidades, chamado agronegócio? E sabe como é que elas estão fazendo isso? À base de muito estudo, aperfeiçoamento, enfim, estão buscando e conquistando. Vamos entender. Essa aí que vem desfilando pelo curral é a Mariara. Se você pensa que foi só uma brincadeirinha para a câmera, se enganou. Ela se divide entre as passarelas e a vida no campo. Administra a propriedade rural da família e de outros produtores. E adivinhe qual atividade é a favorita? É a fazenda. Isso aí é a minha paixão. Eu, assim, me sinto muito realizada. Eu percebi que, graças a Deus, é um dom que eu tenho. E é gratificante ver o reconhecimento que a gente tem hoje em dia. A Mariara representa uma mudança no agronegócio nesses últimos anos. Dados da Associação Brasileira Marketing Rural e Agronegócio apontam um crescimento de 31% na participação de mulheres nesse mercado. A maioria está na agricultura. Em seguida vem a pecuária, agropecuária e a agroindústria. Quem também ousou e decidiu mudar de carreira para encarar os desafios do agronegócio foi a Camila. E olha que ela cresceu em meio aos comércios do pai na cidade grande. Ao longo de 15 anos foi proprietária de uma empresa de festas. Abandonou o mundo dos eventos e a rotina em escritórios para viver uma nova paixão. Fornece materiais genéticos e rações para as fazendas da região. Eu conheci meu namorado, já trabalhava nessa área e ele queria uma sócia, uma parceira para trabalhar com ele. Ele também mudou de emprego. E ele falou, vamos, eu falei, vamos, e a gente vem crescendo. Hoje a gente tem 2 representações, uma na área de material genético e na outra de nutrição. E foi isso que me motivou. Sempre gostei disso, dessa área. Não tenho uma família dessa área rural, acho que eu sou quase a única. Mas ele que foi o meu gancho para me levar para essa área. 65% dos postos de trabalho, quando se fala em agronegócio aqui no país, ainda são ocupados por homens. E as mulheres ainda têm que batalhar por igualdade nos salários em muitas regiões, conforme mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Fora isso, ainda tem a questão do preconceito. Até por amigos, por pessoas que estão do lado, nossa, mas isso é nojento, fazer parto, então tem nojo, ou fezes mesmo, porque as pessoas são mais assim, né? Não tem muito contato, é mais cidade. Aí quando vão para a roça falam, nossa, mas você faz tudo isso seria o trabalho para o homem, não para a mulher. Mas eu tô bem, é o que eu gosto. Seu Tarcísio é experiente no ramo rural e reconhece o bom desempenho das mulheres nesse mercado. Só vê vantagens ao poder contar com elas. Muito bom, elas são bem determinadas. O que elas pegam para fazer, elas fazem de verdade. Caprichosas e mais sensíveis, as mulheres também estão preocupadas em se especializar para ter um melhor desempenho no agronegócio.
Um levantamento feito pelo Censo Agropecuário mostrou que 60% das trabalhadoras do campo têm graduação ou pós-graduação. A Dani tem planos para expandir os estudos nessa área. Recentemente, saiu da indústria metalúrgica para se dedicar às vendas de insumos. Eu gostava muito do que eu fazia, mas uma hora eu me questionei e me perguntei, será que é isso mesmo? E eu fui buscar coisas que eu tinha mais afinidade. E eu me encontrei nesse ramo do agronegócio. E hoje já faz mais ou menos uns 5 anos que eu trabalho com isso. O agronegócio no Brasil tem uma expressiva participação na economia do país e representa aproximadamente 20% do PIB. Se você também tem o desejo de entrar para esse mercado... Vamos procurar sempre a opinião de outras mulheres. Então eu acredito que as mulheres têm que mesmo perguntar, ir atrás e investir, porque é uma área maravilhosa. O nosso assunto agora é Poncã. Ô, tangerina danada de boa, sô. Pois bem, lá no sul das Minas Gerais, a expectativa dos produtores é muito boa. Aliás, eles estão rindo à toa. Já são 7.600 hectares de área plantada e a expectativa, para que a colheita desse ano seja tão boa, mas tão boa, que eles devem colher 186 mil toneladas dessa tangerina. Vamos ver. Nesta plantação em Três Corações, no sul de Minas, a colheita já alcançou 50%. São 7 hectares, de onde saem mais de 10 mil caixas por safra. Uma boa opção na propriedade rural, porque ela gasta pouca mão de obra. O principal fator dela, comparado com o café, é que quando chega na hora da colheita, as pessoas que vêm comprar, eles já vêm com a mão de obra, geralmente em torno de 10, 12 pessoas, para poder cortar a pocã, que ela tem que ser cortada, ela não pode ser arrancada. Então corta com a tesoura, põe na caixa e 3, 4 horas da tarde o caminhão já está pronto para ir embora, você já não tem mais compromisso. O café, quando você apanha, aí você tem que transportar para o terreiro, todo um trabalho dali para frente que é muito intenso ainda. Um dos desafios é o controle do green. A pior doença dos pomares das frutas cítricas é causada por uma bactéria transmitida pelo inseto psilídeo. As folhas ficam amareladas e os frutos deformados. Nós temos aqui na região a doença, que se instalou aqui, veio de outras regiões, o green, que é uma bactéria, está instalada na murta, que são plantas ornamentais que existem na cidade. E a doença se instalou lá e nós temos o vetor, que é o psilídeo, que é uma mosquinha que mede de 2 a 3 milímetros, e ela vem com vento, ela transmite a doença, ela pica a planta contaminada e vem para o nosso pomar, Os pomares comerciais, geralmente, eles sentem muito. Então, a estratégia nossa hoje do produtor, ele marca a planta que está doente, geralmente com possa ser bem visível, a pessoa vem, o fiscal do IMA vem, já determina o corte, tem um livro, cada produtor tem o seu livro de controle fitossanitário e com isso, então, a gente identifica cada planta que está contaminada. Porque visualmente sem o fruto é mais difícil, mas as folhas geralmente já têm uma coloração diferenciada. São cloroses que acontecem no limbo foliar de forma irregular. E no fruto ela tem essas características. Ela tem essa mancha que as sementes começam a soltar facilmente, são sementes que já não são xoxas, já não produzem mais, e a fruta tem esse formato de pera, sabe? Então isso aí caracteriza bem. Nós identificamos muito bem na época da frutificação, quando o período de frutificação é fácil de você identificar a doença na lavoura. Enquanto a planta não estiver apresentando um sintoma, comercialmente os frutos que estão na forma normal, ele é facilmente comercializável, tranquilamente o produtor pode comercializar. Ele tem a estratégia dele de controle, e aí ele pode usar alguns inseticidas de determinado período de tempo durante a frutificação e com isso então ele consegue manter a planta sadia por algum tempo. Mas na maioria das vezes ele vai ter que substituir o pomar futuramente. Com o controle correto, a produção no geral não é prejudicada. A colheita deve seguir até o início de agosto.
O trabalho é o seguinte, você começa normalmente em torno de setembro, outubro tem as floradas. Aí você já faz os banhos foliares preventivos contra algum tipo de doença que a gente tem, algum inseticida também, algum inseto que você tem que controlar. Aí a adubação química, com adubo químico, e também se tiver oportunidade, a gente coloca adubo orgânico, esterco de curral, palha de café, esterco de galinha, cama de frango. Então a gente usa um desses produtos se tiver oportunidade. E aí, logo que frutificou a planta, a gente continua fazendo em torno de 3 adubações com nitrogênio e potássio, uma na base de fósforo, e a gente chega no final, espera ela só crescer. Aí tem que chover, aí você tem que fazer os banhos contra fungo, né? E também contra essa doença que é o psilídeo, que é uma coisa que está nos incomodando muito, prejudicando muito, de um modo geral, todas as lavouras de citros. Quanto mais curto for o intervalo de aplicação do inseticida, mais eficiente ela torna. Então tem gente que chega a fazer de 15 em 15 dias. Eu aqui tenho feito com 20, no máximo 25 dias de intervalo. Então a gente faz esse controle. Esse controle é razoavelmente viável, não é tão caro. E outra coisa também, a gente passa a roçadeira no pomar. É o manejo dele normal, sem muita complicação. Primeira parada do Agro Record, já depois do intervalo tem as cotações da semana. Você vai conhecer pesquisas muito sérias que prometem a solução no combate à mosca do estalo, ou insetinho complicado. Nasce nos rejeitos, das usinas sucroalcooleiras, só que o bichinho precisa de sangue. Então o que ele faz? Vai se alimentar, nos cavalos e também nos bois. E pode até levá-los à morte, mas aguenta a mão aí. Depois do intervalo, um instante só.